Ele sabia muito bem quem ele era, sabia das suas falcatruas, mas esse homem entra no templo. E como é que um sujeito ladrão, que desvia dinheiro público, entra no templo? Ora, ele entra no templo, queridos, porque Deus levou ele lá. Você vai ficar chocado com essa história. Ele entra no templo porque Deus o leva lá. Segundo, ele diz: tem misericórdia de que eu sou um pecador, eu não presto, eu não valho nada. Terceiro, a Bíblia diz: qual das orações Deus ouviu e aceitou? Qual foi? Quem Deus ouviu? Esse cara. Isso é chocante para mim, não é? Pô, eu faço tudo certo, eu levo uma vida moral íntegra, faço tudo como Deus manda. Aí eu vou orar só porque eu disse: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse ladrão que está aqui, e Deus me dá um tapa, me corrige, e aceita a oração desse cara sujo que entrou aqui e diz para ele: vai em paz para a tua casa que eu já te perdoei. Que negócio é esse? É assim que a história termina, queridos. Não, vai se queixar para Deus se você acha que isso é injusto. Mas por que esse homem usa a palavra pecador para si mesmo? Porque ele sabe que ele está diante de um Deus santo. Ele não é santo, ele está diante de um Deus santo. Ele sabe que ele não vale nada, mas ele está diante do Todo-Poderoso. Ele não pode encontrar em si nenhuma qualidade que lhe dê o direito de considerar-se algo perante Deus. Mas ele teme Deus, ele sabe que ele está diante do Criador do universo. Ele respeita Deus, ele tem temor a Deus. Essa é a diferença. Porque o Evangelho valoriza o coração quebrantado e humilde que a gente cantou agora. Ele tem convicção do que ele faz, ele tem convicção dos seus erros, da luta pessoal para deixar a maldade. Ele enxerga dentro de si. Ele tem a percepção de que é uma pessoa desorientada na vida. Mas você olha para o fariseu. O fariseu tem uma percepção de vida. Ele acha que o que importa para ele, fariseu, é trabalhar para Deus, é cooperar com Deus. Isso cria um ranking de méritos e dignidade diante dele. O fariseu não se arrepende de nada porque ele acha que não tem nada para se arrepender. Ele serve a Deus. Ele faz o que Deus manda. O fariseu, queridos, é como aquele filho que é o irmão do filho pródigo. Lembra da história? O filho pródigo que pegou todo o dinheiro que tinha, deu as costas para o pai, foi gastar o dinheiro no mundão, com meretrizes e com outras coisas. Volta para casa depois de anos arrependido. O pai o recebe, o trata bem, o restaura a posição de filho, lhe dá uma festa. Mas o filho mais velho, que nunca saiu de casa, olha para aquilo e diz que tudo é injusto, porque ele nunca desobedeceu uma ordem do pai, nunca quebrou uma regra do pai na casa, e o pai nunca lhe deu uma festa. Ele está cheio de ódio com o pai, ele está cheio de ódio com o irmão. Fariseu. Sabe por quê? Porque quem é como publicano, como cobrador de impostos, quando alguma coisa acontece na sua vida de muito sério, difícil de suportar, quem é como publicano diz: Deus, poupa a minha vida e tem misericórdia de mim. Sabe que muitas vezes está colhendo o que plantou. Quem é como cobrador de impostos e faz essa oração, tem essa convicção: eu fiz tanta coisa errada, eu sei que pode ser efeito, não punição e castigo, efeito do que eu fiz. Bebi a vida inteira, agora estou com cirrose, eu sei. Não é castigo de Deus, mas quem mandou eu beber a vida inteira? Deus, tem misericórdia de mim. Estou dando um exemplo banal. Mas quem é como o irmão do filho pródigo mais velho, quem é como fariseu,
É aquela pessoa que serve a Deus integralmente, nunca quebra uma regra, se orgulha disso, de ser o melhor elemento da sociedade de Deus. Quando acontece uma tragédia na sua vida, ela aponta o dedo para Deus e diz: escuta aqui, Deus, faz 50 anos que eu te sirvo, que eu vou na igreja, que eu faço a tua vontade, que eu dou dízimo, que eu não faço nada de errado na minha vida. Faz 50 anos, o Senhor deixa isso acontecer na minha vida? Que negócio é esse? O que é isso? Onde é que o Senhor está agora? Como é que o Senhor deixa isso acontecer na minha vida? Que palhaçada é essa, Deus? Eu não sou teu filho? Eu não te sirvo tantos anos fielmente? Como é que o Senhor deixa esse negócio acontecer? É assim. Acha que Deus lhe deve. Queridos, Deus não deve nada, nem para mim, nem para você. Por isso que a gente tem que ser mais como cobrador de impostos e menos como fariseu. Porque há uma coisa no cobrador de impostos: ele respeita a Deus. O fariseu não. O fariseu diz: o Senhor é injusto. Não é assim que se trata um filho. Eu trabalho tanto tempo para o Senhor tem que ter anotado aí as coisas boas que eu fiz. Então, todas as vezes que nós oramos como fariseu, nós nos julgamos aptos a apontar o dedo na direção do outro, olhando para a nossa lista longa de realizações no reino de Deus, e por essa causa nos damos o direito de achar que somos superiores moralmente e espiritualmente sobre os outros. O que choca nessas atitudes, nesses atentados da França, queridos, é que eles agiram no sentido de defender a figura do profeta. Mas o profeta não tem nada a ver com isso. Eles partiram do pressuposto de que quem crê em Maomé merece viver, quem não crê merece morrer. Quem zomba do Maomé morre, quem respeita Maomé vive. Ou seja, nós temos uma tarefa no mundo a cumprir. São pessoas psicopatas, adoecidas, que usaram a religião, ou que a religião as alcançou, apenas para justificar a psicopatia e a doença que elas têm. O erro que os cristãos, nós cristãos, podemos cometer é esse: é achar que Deus me chamou só para fazer uma tarefa no mundo, mas não para transformar a mim e o meu caráter. Esse é o grande erro que eu posso cometer em você. Eu estou na igreja para servir a Deus, eu estou no reino de Deus para servir a Deus só. Não, não. Você está com Cristo para Cristo te transformar, para Cristo melhorar você. A chamada do Evangelho é a chamada do arrependimento. E quem age como se não tivesse nada do que se arrepender, está muito longe do Evangelho, querido. Muito longe. Os motivos para a conversão podem não ser isentos, podem não ser puros. Por isso que tanta gente usa o cristianismo e outras religiões para fazer atrocidade, mas são pessoas adoecidas pela vida. Eu quero ler a carta de um islâmico que abandonou o islamismo. Eu queria ler para você essa carta que me chegou recentemente. Eu me converti ao islamismo no 2º ano de faculdade. Nos anos anteriores à minha conversão, antes da minha conversão, cresci muito irado com a vida. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 14 anos. Fiquei irado com ele. Pouco antes do 3º ano do ensino médio, fui preso. Muitos dos meus amigos se afastaram de mim. Fiquei irado com eles também. Entre meu último ano do ensino médio e o primeiro da faculdade, descobri os radicais dos anos 60, como Malcolm X e tantos outros. Eles me tornaram ainda mais irado. Quando eu li a história dos afro-americanos, fiquei irado com os brancos em geral. Quando terminei meu ano de calor da faculdade, eu era um militante, jovem e furioso, que ardia em ira e ódio. E o islamismo me ensinou a manusear esse ódio. E ele vai declarando o que ele fez.
Você percebeu uma coisa, um detalhe? Não foi o islamismo que tornou ele cheio de raiva. Ele já era cheio de raiva, cheio de ódio. Ou você acha que pessoas cheias de ódio só estão nas fileiras islâmicas? Eu conheço cristãos cheios de raiva. Eles não vão matar, fica tranquilo, eles não vão matar ninguém, mas eles estão cheios de raiva, cheios de ódio. Aí eles usam a fé cristã, pegam textos da Bíblia para destroçar quem não gosta deles, para destroçar quem fala mal deles. Estão cheios de ódio. Só que esse ódio é antes. Vem antes da conversão. O cristianismo não causa ódio, queridos. O ódio já está inserido nas pessoas. Porque finalmente o Evangelho mostra a onisciência de Deus. Se você olhar o verso 14, na conclusão da história, diz que a oração que Deus aceitou foi do cobrador de impostos e não do fariseu, porque qualquer que se exalta será humilhado. Bom, se a oração que Deus aceita é a do cobrador de impostos, não do fariseu, nós temos aí um princípio importante. Qual? É o princípio de como é que eu interpreto pessoas e como é que Deus vê pessoas. Como é que nós interpretamos, entendemos pessoas? Nós temos a ideia de que aqueles que creem em Cristo, porque creem em Cristo, sempre são pessoas boas. O sujeito é crente? Nossa, ele é o melhor elemento da sociedade, porque ele é crente, porque ele é evangélico, porque ele é cristão. Em contrapartida, todo que não é crente é mau, é demônio. É assim que a gente lê as coisas. Eu tenho um amigo que é mecânico. Ele é meu mecânico já há 20 e poucos anos. Ele disse para mim, cara, ele é líder de igreja. Cara, se eu disser para você que o pessoal que mais me dá balão, cheque sem fundo e não paga, são os crentes, você acredita? Eu falei, eu acredito. Então a gente faz essa leitura, né? O sujeito vai na igreja, é crente, é batizado, é o melhor sujeito que existe. A gente fala assim, pode, viu, Oswaldo? Contrata crente para trabalhar na sua empresa, que não vai ter dor de cabeça. Infelizmente, as pessoas que mais dão dor de cabeça é gente, muitas vezes, que vem do mundo evangélico. Por causa do mundo evangélico e da Bíblia? Não, por causa do caráter não transformado dessa gente. A igreja não tem nada com isso, o pastor não tem nada com isso, o evangelho não tem nada com isso. Essas pessoas que têm um caráter não transformado, que não deixaram Cristo transformar. Mas a leitura nossa é essa, né? Porque a gente olha o exterior. Quem não é crente é mau, quem é crente é bom. Mas nós ficamos surpresos, como falei, às vezes olhando para outras pessoas que são declaradamente ateus, que são, pelo menos no caráter, até melhores, honestos, íntegros. E ao mesmo tempo a gente fica escandalizado quando vê irmãos da igreja dando maus exemplos. Eu podia citar N para vocês aqui. Qual é a conclusão que a gente tira disso, queridos? A primeira conclusão é que nem sempre o conteúdo da crença tem relação com o comportamento do fiel. O comportamento do fiel é uma coisa, o conteúdo da crença é outra. Uma boa religião, se é que a gente pode falar de maneira genérica, mas vamos admitir, uma boa religião não produz necessariamente pessoas boas, como também uma má religião não produz necessariamente pessoas más. Os cristãos não são as únicas pessoas boas do mundo. Pessoas podem ser boas, estarem acreditando em coisa errada. Elas podem ser boas, excelentes pessoas, mas estarem acreditando em outro tipo de fé que não salva, que não é Cristo. Podem. Como também há muita gente que diz crer em Cristo, mas são pessoas más,
na índole. Isso para dizer para você que aquilo que Deus vê, queridos, não é aquilo que eu vejo. O que Deus vê, eu não posso enxergar, porque Deus vê aqui dentro. Deus vê o interior. Se Deus vê o interior, quem conhece a intenção do coração é Ele. Você lembra de Pedro, quando Pedro foi chamado para levar o Evangelho para um romano chamado Cornélio? Ele tem receio de ir até lá. E ele, quando vai, ele diz para Cornélio: você sabe que eu não posso estar aqui, minha religião não permite. Minha religião não permite. Eu sou judeu, não posso estar aqui. Mas quando ele chega lá, antes dele chegar lá, Cornélio não tinha nada a ver com Deus. Mas Deus fala com Cornélio antes de ele conhecer o Evangelho. E fala para ele que as esmolas e a oração que ele faz subiram para Deus. Não é lindo isso? Cornélio nem tinha ouvido o Evangelho. Por que Deus diz isso para o Cornélio, queridos? Deus está dentro do coração dele. Tuas orações e tuas esmolas subiram diante de mim. Aí ele conheceu o Evangelho. É romano. Por quê? Porque Deus vê o coração. Tem muita gente sendo tocada por Deus que você não tem nem ideia que está sendo tocada por Deus. Porque Deus está olhando o coração das pessoas. Justo para Deus não é quem está dentro de uma igreja ou fora de uma igreja. É quem vive de maneira justa diante dele. É isso que Deus vê. Deus não olha como eu vejo. Agora lembra que Cornélio era um explorador de judeus, né? Era um explorador de judeus. Porque apesar da sua função ser ruim, o seu coração era reto na presença de Deus. Portanto, nem sempre o que eu acho que Deus aprova é o que de fato Deus aprova. E nem sempre o que eu acredito que Deus rejeita é o que de fato Deus rejeita. Está aí Cornélio para provar. Para isso e por isso eu queria concluir dizendo uma coisa para você: cuidado para não beatificar ninguém como santo, só com base nas atitudes externas dessa pessoa. Vá com calma. Não declare a uma pessoa ela é santa só por causa das atitudes externas dela. Mas também toma cuidado para não demonstrar, não demonizar qualquer um só por causa das atitudes externas. Deus vê o que há no coração. Essa história, ela mostra então a alternativa do Evangelho. O Evangelho mostra a nossa incapacidade moral de agradar a Deus. Nós não somos bons, temos que ser tornados bons por Jesus. É Ele quem torna alguém ruim bom. Se eu não sou bom, ninguém é. Se o outro não é bom, eu não posso dizer que ele é péssimo. Eu odeio. Eu não tenho esse direito. Eu também sou ruim. A segunda verdade que o Evangelho mostra é que ele valoriza o arrependimento. A coisa que Deus gosta, queridos, é que a gente diga que é pecador e sabe que é pecador. Quando olha para si mesmo, quando está sozinho, sabe, se conhece e não usa a religião para mascarar nada. Sabe que precisa pedir perdão. Deus tem misericórdia de mim, pecador. É isso. Deus, é isso que Deus valoriza, o arrependimento. E o Evangelho finalmente mostra que quem conhece o coração das pessoas é Deus. Não se baseie naquilo que você vê. Aprenda que Deus está olhando o que nós não enxergamos. E finalmente, eu quero terminar com essas palavras de Jesus.
quero repetir essas palavras de Jesus mais uma vez, na conclusão desse texto, dessa oração, quando ele diz o seguinte: se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão, mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Se você enxergar quem você é. Que Deus abra a nossa mente e o nosso coração para a gente se enxergar. Antes de julgar o outro, antes de olhar para o outro,